Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje, existe uma linha cronológica nos filmes dos X-Men? Bem, gente, isso era para ser um review do filme, né, X-Men Dark Phoenix, ou Fênix Negra, tá, que tá nos cinemas, mas a verdade é que, tipo, o filme, assim, eu gostei do filme, não é uma obra-prima, mas é um filme divertido. Quem tá falando que é o pior filme dos X-Men precisa rever X-Men, o Desafio Final, Last Stand, 3, como quer que chame, ou Wolverine Origins, sabe, porque, tipo, são muito piores do que esse filme, tá, mas o filme de maneira geral é divertida. Agora, o interessante é que esse filme, não é, o Fênix Negra, ele fecha um arco de 19 anos, e vamos lembrar que o filme do X-Men 1, ele meio que trouxe de volta essa coisa, ok, o Blade veio primeiro, mas foi ele que meio que trouxe de volta a coisa dos filmes de super-heróis e criou essa renascença de filmes de super-heróis. Então acho que toda a cronologia, esses 19 anos de filme, sabe, vale a pena ser comentado. Então, um pouquinho de paciência que o negócio vai ser um pouquinho longo, afinal é muito filme, e eu vou colocar na linha cronológica todos os filmes, tá, dos X-Men, incluindo os solos do Wolverine, os filmes dos X-Men e também os filmes do Deadpool, onde eles ficariam nessa linha temporal. Então, vamos lá. Bem, gente, para começar, lembrando a ordem cronológica aqui, não a ordem de lançamento, o que você teria que assistir primeiro, se você quisesse fazer sentido na ordem, seria X-Men Primeira Classe. Isso mesmo, o filme que tá lá pelo meio de tudo isso e que na verdade é meio que um soft reboot, certo? Um prequel reboot, vamos colocar, né? Porque ele foi feito bem depois da trilogia X-Men. Ele, certo, se passa lá nos anos 60, tudo bem? Aliás, até antes, se você pegar, que começa na infância do Charles Xavier e da Mística, tudo bem? Mostra a primeira classe, como é que o Xavier e como é que o Magneto se conhecem, como o professor vai parar na cadeira de rodas. Bem, gente, eu vou falar assim já nesse ponto pra vocês saberem aqui. Olha, vai ter umas encaixação ali que não encaixa perfeitamente, mas é verdade que os quadrinhos não encaixam perfeitamente também não. Tudo bem? Então, primeiro X-Men Primeira Classe, tá? Que, diga-se passagem, só por curiosidade, tem uma participação especial do Hugh Jackman como Wolverine, tá? E o filme é muito legal. Bem, depois, se você quiser assistir de novo a ordem cronológica, você vai ter que ir pra X-Men Origins Wolverine, isso, o primeiro filme solo do Hugh Jackman no papel do Wolverine, tudo bem que tem também a participação famosa do Gambit e uma participação especial de Patrick Stewart como Professor Xavier. O filme se passa nos anos 80 e mostra como é que o Wolverine foi a Arma X. Como eu falei, o filme não é grande coisa, a Primeira Classe é muito melhor. Tudo bem? E ele foi feito numa época que o Bryan Singer tinha saído da franquia, então ele é meio perdido. Mas, se você pegar, ele conversa muito com o X-Men 2 e, assim, o terceiro ato é ruim, o Deadpool tá horrível, mas você tem os pontos altos com o Ryan Reynolds e o interessante é que você tem aí nesse filme, certo, o Ciclope, tá? Com outro ator, tudo bem? Sendo interpretado como um adolescente nos anos 80, como vai ser de novo, tá? E engraçado é que ele faz mais nesse filme do que no filme dos X-Men. Mas de qualquer maneira, então, tudo bem? O segundo filme aí da cronologia X-Men Origins Wolverine, que se passa nos anos 80, tá? Pulando, a gente vai para X-Men 1, isso mesmo, o primeiro filme dos X-Men que trouxe essa renascença, que trouxe o Hugh Jackman pro papel da carreira dele como Wolverine, James Masterson como o Ciclope, a Frank como a Jean Grey, tudo bem? Halle Berry como Tempestade, o Sir Patrick Stewart como o Professor Xavier, esse elenco fantástico, tá? O Ian como o Magneto. Esse filme foi muito legal, é o filme mais bem balanceado dos X-Men, não acho que é o melhor da franquia, mas é o filme mais bem balanceado dos X-Men, e ele é super divertido pra ver, Rebecca Romijn com uma mística, sabe, o filme é muito legal, e tem aí, se eu não me engano, tá entre esses grandes filmes de super-heróis, o primeiro cameo do Stan Lee tá nesse filme, então vale a pena ser visto e revisto, esse filme é muito legal, inclusive existe em DVD vendendo a versão 1.5, que mostra onde estariam umas cenas que foram cortadas
cortadas. Depois desse filme veio a sequência também do mesmo diretor do outro, que é o Bryan Singer, tudo bem? E esse filme vai ser o X-Men 2. X-Men 2 que vai trazer todo o elenco, tá? De volta, mais umas outras participações no elenco, vai trazer Stryker, vai mostrar o Wolverine, vai entrar mais na coisa da vampira com o Homem de Gelo. É muito legal, o Pyro também tem uma participação importante no filme. O filme fica divertido e, na minha opinião, X-Men 2 é o melhor filme que tem. No final do X-Men 2, a gente vai ter aquela participação que a Jean Grey salva todo mundo e tem a Fênix aparecendo atrás dela. E isso abre para o próximo filme, que seria o X-Men 3 ou X-Men Last Stand, que é o pior filme da franquia. Sabe, se o X-Men 2 tinha um problema, é que eles tiraram o Ciclope e o Professor Xavier da história rapidamente para poder engrandecer ainda mais o personagem Wolverine. E vamos deixar muito claro, eu não tenho nada contra o personagem Wolverine, eu acho a interpretação do Hugh Jackman como Wolverine fantástica, mas a grande verdade é que aquilo deveria ser o filme dos X-Men, e não Wolverine e os X-Men. E a puxação de saco pro Wolverine que essa franquia tem, às vezes fica um pouquinho exagerada. E isso é o problema do X-Men 2. No X-Men 3, então, tá? Que o Bryan Singer saiu, o Brent Ratner veio fazer, sei lá, besteira na cadeira do diretor, ele devia ser proibido de chegar perto de uma propriedade super-herói depois do que ele fez em X-Men 3. E aí o que eles fizeram? Eles misturaram a história da Fênix Negra, que era uma continuação, certo, do X-Men 2, com a história da cura. Foi uma porcaria, mataram o Ciclope como um camisa vermelho, o Professor Xavier some no metade, aí depois no final ele vai aparecer lá com a Moira ressuscitado, e os X-Men todos perdem, muitos mutantes perdem os poderes, para no final eles não terem perdido. É uma bagunça o filme, tá? E meu Deus do céu, quem falou que o Wolverine é o líder dos X-Men? Gente, pelo amor de Deus, se não tem o Professor Xavier, se não tem o Ciclope, o líder dos X-Men é a Tempestade, não o Wolverine, meu Deus, tudo bem? Mas vamos continuar. Então, depois de X3, tudo bem? Você teria que assistir pela ordem cronológica, lembrando, Wolverine Imortal. Wolverine Imortal se passa com o personagem, certo, de Hugh Jackman, sofrendo com o que ele fez de ter matado a Jean Grey no filme 3. Outra besteira absurda. A Fênix Negra jogaria o Wolverine no sol se ela quisesse. Mas tudo bem, ele matou ela, tá? De qualquer maneira, tá? Ele tá sofrendo com aquilo, então mostra aquela história do Japão. Aquela é uma adaptação dos quadrinhos também, muito bem legal a adaptação. Não é o melhor filme da franquia, sem dúvida nenhuma, mas é um filme divertido, tá? No final ia ter uma cena especial do Wolverine recebendo a icônica roupa amarela, mas foi cortada pelo diretor. Também vai ter assim uma previsão do futuro, quando falam que, né, que ele vai morrer segurando o coração, mas a gente já chega lá. E o final, a cena depois de créditos, vai ser uma ligação pro próximo filme, que seria da ordem cronológica, que é quando o Professor Xavier, apresentado pelo Patrick, certo, e o Ian como Magneto, aparecem no aeroporto para ele, sabendo que o que está por vir. E o que é que está por vir? A guerra com as Sentinelas, porque aí a gente vai entrar em X-Men Dias do Futuro Esquecido. X-Men Dias do Futuro Esquecido, que foi a volta triunfante de Bryan Singer, certo? Para a cadeira de diretor. Ele já tinha voltado, tá, como produtor de primeira classe, mas dessa vez ele dirigiu. Esse filme é muito elogiado pela maioria dos fãs, não tanto pela crítica, mas pela maioria dos fãs, e esse filme é o que dá a sequência à trilogia original e ao mesmo tempo dá rebuta continuando com o elenco do primeira classe. Do First Class. Então ele meio que juntou os mundos e cria uma nova linha temporal. Por quê? No futuro, certo, quando as sentinelas estão matando todo mundo, tá? Você tem, certo, a Kitty Pryde, que é quem nos quadrinhos Volta no Tempo manda a consciência do Wolverine para ele mais jovem. E ele vai atrás então do Professor Xavier e do Magneto, com o James McAvoy já nesse ponto e o Fassbender, tá? E eles então vão ter uma aventura para impedir que o DNA da Mística vá parar nas mãos do governo, para um dia criar as sentinelas e fazer aquele futuro que seria a continuação dessa linha que a gente está trabalhando até agora. Então, com o Wolverine voltando no tempo, o Professor Xavier consegue ver, né? Ele partilha a memória do Wolverine, ele pode ver tudo que aconteceu na linha temporal do Wolverine, e sabendo aquilo, ele pode desviar as coisas para ir para outro caminho. Então, no final,
a Mística, influenciada pelo professor Xavier, salva a vida do presidente contra o Magneto, certo? E aí então você tem ali a criação de uma outra linha temporal que apaga a existência da linha temporal. O Wolverine então vai parar nas mãos do Stryker muito antes, certo, do que seria no X-Men Origins Wolverine, porque o X-Men Origins Wolverine ele vai virar Arma X nos anos 80 e nesse ele vai parar na mão do Stryker nos anos 70. Então já tá bem diferente a coisa nesse ponto, tudo bem? Então, com ele indo parar nos anos 70 na mão, já tem uma outra linha, uma outra vida, tá? O interessante é que esse filme manda a consciência desse Wolverine de volta para o futuro, que seria após certos próximos filmes, inclusive após quase tudo, né, na verdade, seria. Então você vai ter um Wolverine nessa linha temporal com as lembranças da linha antiga, mas isso vai ser explorado mais pra frente no vídeo. Então, tá, finalizando esse filme do Dias do Futuro Esquecido, muito legal. O próximo passo da franquia que a gente seria a continuação direta desse filme, que seria X-Men e o Apocalipse. Bem, esse filme também é muito criticado, o filme do Apocalipse. Pessoalmente, eu gosto do filme, concordo que não é um filme fantástico, tem umas coisas nada a ver, eles refazem aquela cena fantástica do Mercúrio correndo, o que é legal, não vou falar que não é, tá? Eles trazem esse elenco de volta, né, tal, esse novo elenco, mas o filme, ele é meio puxa-saco da Mística, certo? Que já era a Jennifer Lawrence, que já tava grande, né, no papel e tal coisa, começa aquele problema dela não querer usar a maquiagem o tempo todo, e aí aquele protagonismo que eles tinham com o Wolverine, eles meio que na trilogia clássica, eles jogam na Mística. Então aí agora é tudo mística, mística, mística. E de novo, eu não gosto quando fica essa puxação de saco de novo. Não é que Wolverine e os X-Men, não é Mística e os X-Men. É os X-Men, as pessoas têm que ter uma participação, ok, uns têm mais destaque que os outros, isso é normal, mas a coisa tem que ter, certo, uma participação mais por igual. E não é o caso desses filmes, desse filme do X-Men. De qualquer maneira, tá? Eles enfrentam o Apocalipse, se juntam e ao final do filme eles viram os X-Men. Contar que nós temos também, muito parecidos com os quadrinhos, a participação do Hugh Jackman nesse filme com o Wolverine sendo libertado como Arma X, certo? Pela Jean, pelo Ciclope e pelo Noturno. Muito legal essa cena, diga-se de passagem. De qualquer maneira, a sequência desse filme é o Fênix Negra que tá nos cinemas. Bem, gente, o Fênix Negra, como eu falei, vai se passar agora, tá? 10 anos depois, é um filme bem legal, se passaria nos anos 90. Isso quer dizer o quê? Que ele tá, o Ciclope, a Mística liderando os X-Men nessa linha temporal, a Mística liderando os X-Men sendo o Fera, o Ciclope, o Noturno, o Mercúrio e a Jean, tá? Eles já são heróis há 10 anos, o Professor Xavier é bem visto, e tudo isso acontece até que vai dar o problema da Fênix Negra. É verdade que o filme contraria o final do Apocalipse, que você já via a Fênix Negra já estava na Jean, nessa Fênix Negra vai entrar na Jean dessa vez, tá? Que contraria, como eu falei, nem tudo encaixa perfeitamente, mas claramente é uma sequência do outro, não existe discussão quanto a isso. O filme, então, sinceramente, claramente o filme foi feito para ter duas partes. Por que duas partes? Por causa que quando ele foi escrito não tinha o negócio da Disney comprar os X-Men para rebutar tudo, tá? E foi refilmado o final do filme, sim, foi refilmado, mas não foi refilmado a ponto que não pararia onde parou a história. Foi refilmado as cenas finais de ação, de batalha, porque parecia muito com o filme da Capitã Marvel, só por causa disso, tudo bem? Mas de qualquer maneira, ao final você tem o que? O Ciclope, os outros X-Men na escola, junto com o Fera liderando a escola, o Professor Xavier se aposentando e, gente, spoiler, pelo amor de Deus, tá? É spoiler, tá? Spoiler. Então, a Fênix supostamente teria morrido, assim como a Mística morre nessa versão da história, tudo bem? E a gente nunca mais vai ver ela mesmo nesse ponto da franquia, é bem possível que ela tivesse morrido a Mística de vez nessa versão, mas a Jean, ao final, quando você vê o Professor Xavier e o Magneto jogando xadrez, você pode ver o brilho no céu, mostrando que ela na verdade não estava viva e que a Fênix estava lá. E, de qualquer maneira, tá? Esse filme provavelmente teria uma sequência mostrando a Jean voltando à vida para enfrentar, talvez,
sei lá, o Império Shi'ar, alguma coisa assim. Mas isso nunca vai acontecer. O que a gente sabe é que nos Dias do Futuro Esquecido, a gente tem aquela cena de fast forwards, certo? Que o professor Xavier, né, e o Wolverine estão lá, o Ciclope e a Jean estão lá no futuro, velhos, que seriam no que eles chamam de dias presentes. Isso quer dizer que então ela realmente voltaria, e por ela estar toda de vermelho, a gente acredita que aquela era a Fênix, ela ainda estava com a Fênix dentro dela nesse ponto. De qualquer maneira, tá? Aí seria, a gente já vai pular muitos anos para o que seria o filme desculpa, fugiu o nome, do Deadpool. Isso mesmo, nesse ponto é que se encaixa ambas as sequências do Deadpool com o Ryan Reynolds. Aí você fala, mas como é que você sabe que tá nessa linha temporal? Primeiro, a origem do Deadpool na linha temporal original era naquele filme do X-Men Origins que não existe, do X-Men Origins Wolverine, que não existe mais. Tudo bem? Então, esse Deadpool é dessa nova versão, dessa nova linha temporal criada no Dia do Futuro Esquecido. E no segundo filme, quando ele tá andando pela mansão, a gente vê, ele abre uma porta e os X-Men estão lá. E quem tá lá não é o Patrick, mas sim é o McAvoy e os X-Men dele. Isso quer dizer que essa linha que a gente vê nos filmes do Deadpool, na verdade, é a segunda linha temporal que foi reescrita pelos Dias do Futuro Esquecido. Então, ambos os filmes do Deadpool, que brincam muito com a quarta parede, lembram coisa, até nos quadrinhos não dá pra levar o Deadpool muito a sério. Mas se você quiser encaixar os dois filmes do Deadpool, é aqui que você encaixa eles, tudo bem? E aí, pra finalizar, pra fechar tudo, entra o último filme do Wolverine, isso mesmo, tá? O filme agora que teve com ele e o Patrick, já velhos, que é fantástico o filme, certo? Tem que vamos ter ele com a filha, e aí você vai ter aquela fala do Wolverine imortal que fala que ele morreu com o seu coração na mão, na verdade era a filha. Por quê? Porque nesse filme, certo, a gente descobre, né, no Old Man Logan, a gente descobre que os X-Men, os que estavam vivos, morreram por causa do problema que o velho Picard estava tendo, certo, com os poderes dele e toda aquela senilidade dele, acabou matando coisa de 7 ou 8 X-Men, não sabemos exatamente quais, mas teria sobrado eles, os dois morrem nesse filme, e esse filme, na verdade, cronologicamente, é o que fecha. Então, o que abre seria o Primeira Classe, e o que fecha é o Old Man Logan, certo? Que não foi a última vez que o Hugh Jackman apareceu como Wolverine, mesmo porque se você for contar de verdade, vai ser nas cenas pós-créditos do filme Deadpool 2. Mas é esse filme que vai ser o mais distante cronologicamente, fechando esses 19 filmes de X-Men. Então, se você quiser assistir eles na ordem cronológica que faz sentido, essa é a ordem cronológica. Gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo já ficou longo demais, mas curte, compartilha, comenta, fala com a gente se você gostou, o que mais você quer escutar aqui no canal da Nova Frota, e não se esqueça, a convenção de 30 anos da Frota tá chegando e vamos trazer com o Trinier o Trip de Star Trek Enterprise e Michael de Stargate. Então ele vai estar no Brasil para comemorar os 30 anos da Frota. Não deixe para depois, compre seu ingresso agora, garanta seu autógrafo, garanta sua foto com o ator, e se você ficar interessado, veja como faz para ficar sócio da Nova Frota. É isso aí, galera! Capitão Fernando vai ficando por aqui. Falou!